pessoal! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o gênero textual artigo de opinião. Vamos lá? Bom, gente, então o gênero textual que a gente vai aprender hoje é o artigo de opinião. Caso alguém tenha interesse, aqui estão as habilidades da BNCC. E aí, o que seria o artigo de opinião, né? O que é que esse nome traz para a gente? A gente sabe que esse é um texto que vai emitir algum juízo de valor, alguma opinião a respeito de algum assunto. Então, como a gente pode ver aqui, o artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Por que dissertativo argumentativo? Porque a gente vai ter a exposição dessas ideias com base em argumentos. E nesses argumentos você vai defender o seu ponto de vista como autor desse texto. E aí, nesse texto, o autor apresenta seu ponto de vista, como eu já disse, sobre determinado tema, então por isso o nome artigo de opinião. A argumentação é o principal recurso utilizado nos textos de opinião e tem como característica informar e persuadir o leitor sobre esse assunto. E o que seria a persuasão? A persuasão é o convencimento, né? Então, o artigo de opinião tem como um de seus objetivos convencer o público leitor. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos veículos de comunicação de massa, e aí a gente tem televisão, rádio, jornais, revistas e atualmente a internet, né? Os sites, as redes sociais, as páginas das empresas, enfim. E aqui algumas características do artigo de opinião. Os textos do artigo de opinião podem ser escritos em primeira e terceira pessoa. Primeira pessoa, a gente tem aquele momento em que o autor realmente expõe o seu ponto de vista, se coloca, se posiciona ali no texto, não é? E terceira pessoa, que é a linguagem característica dos textos jornalísticos. O uso da argumentação e persuasão, mais uma vez aqui esse ponto para a gente lembrar, a questão do convencer. Geralmente são textos assinados pelo autor, produções veiculadas nos meios de comunicação, como eu falei anteriormente, a linguagem simples, objetiva, bem direta, como é característica dos textos jornalísticos, mas a gente também vai ter a presença da subjetividade. Por quê? Porque se você emite um juízo de valor, se você coloca o seu ponto de vista ali no texto, você está trabalhando nesse momento com a subjetividade. E os títulos possuem títulos polêmicos e provocativos, né? Porque são textos que devem chamar a atenção do leitor, e aí a gente lembra da história da persuasão, e os temas sempre atuais. E aí a estrutura do artigo de opinião, a gente tem basicamente a estrutura comum dos textos de introdução, desenvolvimento e conclusão, e o que a gente vai ter em cada parte dessa. Na introdução de um artigo de opinião, a gente vai ter a exposição do tema. Então, você vai apresentar para o seu público leitor sobre o que o seu texto vai trabalhar. O desenvolvimento, aqui é onde você deve colocar todos os seus argumentos para justamente você poder fazer o embasamento teórico ali do que você disse que iria abordar na introdução. A conclusão é onde você vai finalizar o seu texto, e aqui você vai deixar bem clara a sua opinião, inclusive apresentando ideias para solucionar aquele possível problema. E aí, como fazer um artigo de opinião? Um passo a passo rápido. Você deve escolher e definir o seu tema, né? Então, esse tema precisa estar bem definido para que você comece a construção do seu texto. E aqui uma observaçãozinha bem importante, que ainda tem muito estudante que confunde tema e título, que são duas coisas diferentes. O tema é o assunto, o título é o nome que é dado a esse texto. E aí, você sabendo do que você vai falar, você vai pesquisar, vai buscar argumentos a respeito desse assunto. Então, não basta saber qual o tema, se você não possui argumentos para falar desse assunto. E lembrando que o texto de opinião é um texto em que você vai precisar defender o seu ponto de vista. Então, para defender esse ponto de vista, você precisa de argumentos bastante convincentes. Então, anote tudo que for interessante, essa busca mesmo pelo conteúdo. E aí o recorte do tema, que é bastante importante. Existem temas muito abrangentes. Aqui eu coloquei como exemplo para vocês a questão do racismo no Brasil. Tem tanta coisa para a gente falar dentro
desse assunto do racismo. Então, o que especificamente do racismo você vai querer trabalhar? Então, quando a gente faz esse recorte do tema, a gente deixa o texto mais focado, né? Fica um texto mais específico, a gente consegue colocar os argumentos melhores de acordo com aquele assunto que a gente está trabalhando. Então, você vai especificar o racismo no esporte, a história do racismo, é o quê? Então, você precisa fazer esse recorte, é bem importante. Depois disso, a seleção do material, então toda a pesquisa, né, a questão de você saber que fontes você vai utilizar para esse embasamento teórico do seu texto. E aí você vai para a parte de produção, né? Então, lembrando da estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, lembrar também da linguagem formal. A gente precisa entender que a gente está escrevendo um texto que é do gênero jornalístico, então a gente precisa utilizar a linguagem formal, então prestar atenção na coesão, na coerência, nos conectivos, né? Essa ligação entre todas as partes do texto. E lembrando também de todas as concordâncias, enfim. A coesão, relembrando aqui, está relacionada com a utilização correta das palavras, ligação entre as frases, os períodos, enfim, todas as partes do texto. E a coerência, que é exatamente essa questão das ideias, todas concatenadas ali no texto. E aí, uma dica, eu achei importante fazer esse resumo para vocês, o que é que a gente não pode esquecer sobre o gênero artigo de opinião. Não basta emitir uma opinião, ela deve estar bem fundamentada em argumentos consistentes, sejam eles orais ou escritos. A gente falou aqui do texto de opinião escrito, né? Mas caso você também precise defender o seu ponto de vista, a sua opinião oralmente, também fazê-la com base em argumentos convincentes. Na produção do texto, lembrar dos conhecimentos linguísticos e gramaticais, então é a questão da linguagem formal, né? Então ortografia correta, regência, concordância, enfim, pontuação. Claro que isso não só nos textos de opinião, né? A gente precisa escrever bem todos os textos. Releia sempre o que escreveu, leia e releia o que escreveu, faz parte do processo de produção textual. Isso ajuda a perceber as possíveis necessidades de retificar o que foi escrito, tá? E aqui eu coloquei como um desafio para a gente retomar na próxima aula. Aqui tem um texto que é bem a cara de vocês, né? Geração do celular. Na verdade, nesse último ano que a gente ainda está vivenciando a questão da pandemia, todo mundo usou o celular para tantas coisas, né? Então aqui esse texto bem interessante, então tem umas questões para vocês. Na próxima aula a gente retoma, tá? Fica aí como um desafio. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.